Travar na hora H? Quem nunca? Mas agora acabou o medo de comprar pela internet. Com o App Itaú, você gera um cartão virtual que vale para uma única compra em até 48 horas. Ainda mais segurança para você. App Itaú. É seguindo você que a gente se atualiza. Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Gente, boa tarde. Tá bom isso aqui ou tá muito alto? Tá bom? Agradecer muito às organizadoras da Blast2. É uma honra participar de um evento tão inovador e que faz as pessoas pensarem e saírem das suas bolhas. Então, a Gigi e a Magui pediram para eu falar para vocês sobre a minha área, sobre como é que a genética está revolucionando o mundo e, mais importante, o que a gente vai fazer com esse poder. E eu gosto de começar falando da genética aqui, por esse começo. Por essa célula que um dia nós todos fomos. Isso é um momento muito importante na formação de um indivíduo. É nesse momento, dependendo do espermatozoide que fecundar esse óvulo, que é formado um genoma absolutamente inédito na natureza e que vai dirigir a formação desse indivíduo. Então, uma vez formadas essas instruções genéticas, essa primeira célula vai dar origem primeiro a células idênticas a ela mesmas, esses embriõezinhos. E aqui, nesse momento, quando nós temos 5 dias depois da fecundação, a gente já começa um processo de especialização. E algumas dessas células aqui do lado vão dar origem à placenta, e essas células, essas 50 células desse botão embrionário, que vão dar origem a um ser complexo, e nesse caso fofo, como é o ser humano. Então, vocês imaginem o desafio de, a partir de uma célula, essa célula se multiplicar e se especializar de uma forma muito organizada, de forma a criar um indivíduo com trilhões de células organizadas em mais de 200 tecidos diferentes, para que ele funcione corretamente, que ele se repare corretamente. E como é que essa célula realiza esse milagre quase, né? Ela segue uma instrução muito específica, que é o que foi formado no momento da fecundação, que é o genoma desse indivíduo. E é essa cara aqui do nosso genoma, tá? Então, o que é um genoma? Um genoma é uma receita que a natureza segue para a formação, para o funcionamento e até para o reparo de qualquer ser vivo. Então, o genoma da samambaia vai ter uma carinha mais ou menos parecida com essa, são as mesmas letras, mas em outras ordens. E que, se a natureza segue aquele genoma, surge uma samambaia a partir de uma semente. O genoma humano tem uma sequência dessas mesmas letras diferentes, 3 bilhões dessas letras, que a natureza vai seguir para a formação daquele indivíduo. Tá? Então, eu gosto muito de fazer essa analogia, de que o genoma humano é uma receita que a natureza segue para a formação de um ser humano. E se o genoma é uma receita, o que são os genes nessa receita?
Os genes vão ser as instruções daquela receita. Então, a gente vai ter uma série de genes que vão instruir qual vai ser o sexo daquele indivíduo, quantos dedos vai ter na mão, qual vai ser a altura, a cor da pele, a textura do cabelo, como é que ele vai metabolizar gordura, açúcar, quanto de músculo vai ter. Cada característica nossa, ela é determinada por instruções nessa receita, pelos genes nessa receita. E até agora a gente já identificou no nosso genoma em torno de 20 mil genes. Então, o genoma humano é uma receita de 20 mil instruções que a natureza segue para a formação daquele indivíduo, para o funcionamento dele ao longo da vida e para nos consertar quando alguma coisa vai errada. Tá? Então, por que a gente foi sequenciar o genoma humano? Porque com isso, nós temos, tendo em mãos e entendendo essa receita de fazer um ser humano completo, a gente vai ter um grande impacto na saúde humana. E entender como a gente funciona e logo poder consertar quando a gente não funciona tão bem. E o primeiro impacto que a gente tem são no que a gente chama das doenças genéticas. Aquelas doenças que são causadas por alteração em um gene só. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma letrinha só errada numa posição do seu genoma, ela pode desenvolver hemofilia e não conseguir coagular o sangue. Ou ela pode desenvolver um tipo de anemia e por causa de uma letra trocada no seu genoma. Tá? Então, o primeiro impacto que a gente conhecer o nosso genoma teve foi em a gente identificar quais são esses genes que estão envolvidos nessas doenças genéticas, que são doenças raras, mas são doenças muito graves. Tá? Mas aí a população como um todo deve estar pensando, mas isso é muito, muito raro, né? E para nós que não temos nenhuma dessas doenças genéticas mais raras, como é que a gente vai se beneficiar desses conhecimentos? E aí a gente tem que lembrar que o nosso genoma não está só determinando se eu vou ter hemofilia ou não, ou se aquela anemia ou não. O nosso genoma está controlando todos os nossos processos fisiológicos normais. Né? Desde as nossas características mais óbvias, como a cor de pele, o cabelo, a altura, até um processo de cicatrização, se a gente envelhece melhor ou pior. Né? A nossa memória, você tem genes que vão ser ativados ou desativados e vai fazer com que os seus neurônios consigam se conectar melhor ou pior. A quantidade de gordura no corpo, a sua suscetibilidade a infecções, são genes do seu sistema imunológico que estão controlando se você tem um sistema imunológico mais forte ou mais fraco. Câncer, comportamento, nós conhecemos até genes que influenciam o nosso comportamento. Então, a gente tem que lembrar isso, que quando a gente estuda o genoma humano, nós estamos estudando os genes envolvidos em todas as nossas características, em todos os nossos processos metabólicos. Tá? E com isso, a gente acredita que o conhecimento do genoma humano vai nos permitir desenvolver terapias mais eficientes. Da mesma forma que quando a gente descobriu que a hemofilia era causada por uma alteração no gene do fator 9 de coagulação. Antigamente, hemofílicos eram tratados por transfusão de sangue. A gente não sabia bem o que estava faltando neles, eles recebiam transfusão de sangue e ficava tudo bem. Fora aqueles que foram contaminados com HIV, hepatite C e assim por diante. No que eu sei qual é o defeito genético específico, eu posso agora, no laboratório, produzir aquele fator de coagulação e os hemofílicos hoje em dia, em vez de tomar essa transfusão de sangue, eles são infundidos exatamente com aquela proteína que está faltando. Então, de uma forma análoga, a gente quer conhecer todos os genes envolvidos, por exemplo, na nossa memória, envolvidos no processo de cicatrização. Por que aquelas células da cicatrização, às vezes,
não param de se dividir e formam queloides, porque genes ali não estão sendo regulados direito. Se a gente conhecer esses genes, a gente vai ser capaz de desenvolver terapias melhores para isso. Então, a promessa do conhecimento do genoma é esse. Ao entendermos todas as instruções que estão envolvidas na nossa memória, no desenvolvimento de um câncer, na cicatrização, a gente vai poder desenvolver drogas que atuem de forma mais específica e mais eficiente em todas essas condições. E aí uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: tudo bem, sequenciamos o genoma humano, mas será que existe um genoma humano só? Será que a receita para fazer esse índio é exatamente igual à receita para se fazer essa loura? Será que o genoma de cada um de vocês aqui é idêntico um ao outro? Não pode ser. Senão nós seríamos todos clones ou gêmeos idênticos. Então, na verdade, nós somos todos humanos. Nós temos todos um genoma humano. Mas cada um de nós tem pequenas variações no nosso genoma que faz com que cada um de nós seja absolutamente único, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o quanto de diferença tem entre o genoma desse indivíduo e dessa loura? 0,2%. Nós todos somos 99,8% idênticos do nosso genoma. Só que esse 0,2% faz toda a diferença e gera toda a diversidade que a gente tem na espécie humana. Então, quando a gente olha aqui para essas pessoas, o que está por trás da diferença entre elas, e não só a diferença de aparência, mas de metabolismo, de todas as outras características, são pequenas variações na sequência, 0,2% em que uma pessoa num lugar tem um A, a outra tem um T e a outra tem um C, e com isso nós vamos sendo cada um pouquinho diferente um dos outros. Então, essas variações no genoma de cada um de nós são responsáveis pelas nossas características individuais. E existe um esforço no mundo inteiro de se sequenciar os genomas de milhares de pessoas. Tá? Vocês estão vendo aqui nesse mapa várias populações de vários países. Na Inglaterra, eles estão sequenciando o genoma de 100 mil ingleses, justamente para entender essas variações entre os genomas das pessoas e como essas variações estão relacionadas àquelas características todas que eu falei para vocês. Então, se a gente comparar, por exemplo, o genoma de pessoas que envelhecem bem com de pessoas que envelhecem mal, talvez a gente descubra quais são aquelas pequenas letrinhas que variam entre elas, e isso vai nos apontar para que genes são esses que são diferentes entre essas pessoas, e a gente vai poder entender a biologia, por exemplo, do envelhecimento, ou a biologia da memória. E, de novo, a partir daí, tanto desenvolver terapias mais eficientes, quanto também fazer o que a gente chama da medicina genética preventiva. Vocês já devem ter ouvido falar de empresas, por exemplo, a 23andMe, que oferecem testes genéticos. Você cospe num tubinho, algumas células da sua bochecha caem ali, você manda para os Estados Unidos, eles sequenciam, analisam o seu DNA, o seu genoma, e vão te dizer qual é a probabilidade de você desenvolver Parkinson, de você desenvolver Alzheimer. Tem umas bobagens, qual é a textura da cera do seu ouvido, que eu não sei porque que alguém quer saber disso, mas enfim. Ou se você sente gosto amargo, mas ela te dá as suas tendências genéticas, tá? E será que a gente quer saber de quais são as nossas predisposições genéticas? O que a gente pode fazer com isso, ao saber disso? Pode ser perturbador, mas você pode fazer muito. E aqui é importante os geneticistas terem um pouco de humildade e admitir que nós não somos um produto só dos nossos genes. Nós somos um produto do nosso genoma, sim, mais o nosso estilo de vida. Então, se eu receber lá da empresa
um diagnóstico de que eu tenho toda a genética para desenvolver hipertensão, por exemplo, eu posso não fumar, não que alguém deva fumar, mas eu especificamente não vou fumar, não vou comer muita gordura, vou fazer muito exercício, e com isso talvez eu nunca manifeste aquela minha predisposição genética, né? Eu posso descobrir, mais perturbador, que eu tenho uma predisposição a algum tipo de câncer, câncer de mama. Eu posso tomar medidas preventivas, eu posso fazer minha mamografia desde os 20 anos, eu posso fazer a mamografia de 6 em 6 anos, eu posso fazer que nem a Angelina Jolie, que fez uma mastectomia preventiva, enfim. A gente tem que lembrar que para as características mais comuns, a nossa genética também é modulada pelo nosso estilo de vida. E quando a gente conhece quais são as nossas predisposições genéticas, isso nos ajuda a tomar decisões para adequar o nosso estilo de vida, para fazer o melhor daquela genética, tá? E aí, se aquela genética a gente não gosta muito dela, a gente está chegando num momento em que daqui a pouco a gente vai poder corrigir o nosso genoma. Uma ferramenta que até esse ano acharam que ia ganhar o prêmio Nobel, que é uma ferramenta de edição de genoma, de você ir lá e reescrever partes do genoma que te incomodam, descoberta em bactéria. E só para a cultura de vocês, quer dizer, isso se chama CRISPR, isso um dia vai ser prêmio Nobel, e isso permite que hoje em dia a gente consiga fazer alterações específicas no genoma de uma célula. No genoma de uma planta de tabaco, numa soja, eu posso fazer isso numa vaca, num frango que eu queira melhorar geneticamente. E mais recentemente, e mais perturbador, a gente viu que a gente é capaz de fazer isso num embrião humano. Em 2015, quer dizer, a técnica é tão poderosa que em 2015 um grupo na China mostrou que eles foram capazes de corrigir um defeito genético num embrião humano. Tá? Eles não implantaram esse embrião, foi só uma prova de conceito. Eticamente, legalmente, nós não estamos prontos para isso. Mas do ponto de vista tecnológico, nós estamos, a gente tem essa capacidade. E aí logo a gente vem pensar, né, como é que a gente vai usar essa capacidade de modificar o nosso genoma. É muito compreensivo que você queira evitar o desenvolvimento de uma doença genética. E essas doenças causadas por defeitos em um gene só, em geral, elas são muito terríveis. Mas, se a gente puder fazer isso, a gente vai aceitar corrigir outras coisas e desenhar o nosso bebê com QI alto, ou enfim, outras coisas mais frívolas. E aí, de novo, é a questão da tecnologia avançando antes da nossa ética e a gente tendo que parar um pouquinho para pensar qual vai ser o uso que a gente vai fazer disso. Mas a boa notícia é que a gente já está usando esse tipo de tecnologia, e isso já foi aprovado esse ano pelo FDA, para modificar células do sistema imunológico de pacientes com tipos de leucemia, e ao modificar essas células, tornar elas mais robustas, colocar de volta no paciente e agora o sistema imunológico dele consegue vencer aquela doença. Então, essa tecnologia de edição de genoma pode ser usada para muito bem. A gente tem que desenvolver ela só tomando cuidado em onde é que a gente vai traçar o limite do uso em seres humanos. E como se não bastasse tudo que a gente promete fazer com o genoma, enquanto essas promessas estão sendo, o cumprimento dessas promessas estão sendo desenvolvidos pelos cientistas, uma outra turma em paralelo trabalha com uma outra hipótese. E se eu, em vez de ter que descobrir qual é o gene que faz o coração funcionar melhor ou não, eu puder simplesmente substituir o coração infartado. E a gente faz isso com os transplantes de órgão, né? Mas de uma forma ainda meio brutal. E aí entra de novo, eu queria voltar àquela figurinha. Lembram desse começo do desenvolvimento do embrião? E que se tudo der certo, essas célulazinhas daqui vão dar origem àquele bebê fofo, né? Mas a gente consegue tirar essas células desse embrião e multiplicá-las no laboratório
e elas viram essas colônias de células-tronco. Aqui a gente tem milhares dessas células-tronco embrionárias humanas que a gente cresce lá no nosso laboratório. Tá? Eu estou olhando no microscópio. E qual é o poder dessas células? Em vivo, no embrião, elas iam dar origem ao indivíduo. No laboratório, nós temos a capacidade de dirigir a especialização delas. Então, eu sei que, dependendo do meio de cultura que eu coloque, eu posso transformar, como a gente fez no laboratório, essas células em neurônios. Isso aqui é uma rede de neurônios que a gente produziu a partir daquela célula embrionária. Se eu agora mudo as condições de cultura, eu consigo produzir essas células aqui. De novo, eu estou olhando no microscópio, o que vocês estão vendo se contraindo são células de músculo cardíaco, que no laboratório, eu estou olhando o microscópio, elas se organizam e começam a fazer esses batimentos rítmicos. Então, vocês podem imaginar o potencial que isso tem para a gente conseguir tratar mais ou menos o corpo humano, como a gente trata alguns carros, e que, dependendo se o carburador está ruim, a gente troca, e assim a gente vai poder ir gerando tecidos saudáveis para ir repondo aqueles que estão doentes, seja porque você tem uma doença, ou seja porque faz parte de envelhecer, os nossos órgãos e tecidos irem perdendo a função. Então, é esse o potencial das pesquisas com as células-tronco. E a gente pode fazer mais uma coisa super interessante, que é o seguinte: eu posso pegar uma célula de qualquer um de vocês, se vocês me derem um pouquinho do sangue de vocês, nós somos capazes, e essa célula de sangue, ela não vira neurônio. Sinto muito, ela já decidiu que vai ser sangue, eu não vou poder tratar o seu Parkinson com essa célula. Mas nós, no laboratório, conseguimos reprogramar essas células e elas regridem no tempo e viram células embrionárias. E a partir dessas células embrionárias, eu agora posso produzir, a partir de uma célula de sangue, célula de músculo, do fígado, se você bebeu demais, o seu fígado não está dando conta, do músculo e assim por diante. Tá? E uma outra coisa interessantíssima que a gente pode fazer com essas células, em vez de usar elas para terapia, é usar elas para eu entender doenças. Por exemplo, pensem agora numa doença, o autismo. É uma doença que a gente sabe que envolve o cérebro e a gente quer entender o que há de errado com o cérebro de um indivíduo autista. Mas como é que eu vou estudar as células do cérebro daquela criança? É difícil você ter material pós-mortem, complicado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um pouquinho de sangue dessas pessoas com autismo, fazer o meu abracadabra, transformar essas células em células-tronco, e agora eu consigo produzir neurônios autistas no laboratório. E eu vou comparar os neurônios autistas com os neurônios normais, e quem sabe aí eu consigo descobrir qual é a diferença que eles têm, qual é o defeito a nível celular. E isso pode, então, me levar à descoberta de novos medicamentos, novas vias de pesquisa para terapia para essa doença. Eu posso também pegar esses neurônios autistas e jogar neles uma coleção de moléculas de drogas, milhões de drogas, e ver qual delas é capaz de reverter aquela característica de neurônio autista. Então, esse uso das células-tronco, que além de para terapia celular, para a gente entender doenças e acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos para doenças, ele é muito fascinante, muito poderoso. Não ganha tanta mídia, mas é muito poderoso. E aí, puxando a brasa para a pesquisa básica, e a pesquisa básica vem apanhando muito, que até o governador quer saber o que esses cientistas estão fazendo aí, como é que isso volta para a sociedade. Eu queria falar que eu acho que uma das perguntas mais fascinantes que a gente tem em biologia mesmo é como é que a gente passa dessa primeira célula para esse indivíduo aqui. Tá? Como é que essa célula se multiplica e se organiza para dar origem a cada um de nós?
A gente pode dizer, olha, isso aqui é complexo demais, eu não vou descobrir, então vamos ser menos pretensiosos. Como é que essa célula dá origem a esse indivíduo? Que é bem mais simples do que aquele outro, mas já é de um nível de complexidade admirável. Eu já tenho membros, formas, eu tenho um sistema nervoso, informação, eu tenho um coração batendo, sangue circulando. Como é que essa célula daqui conseguiu dar origem a esse indivíduo? E como é que eu vou estudar isso de uma forma ética no ser humano quando isso acontece no útero? É claro que o cientista vai estudar isso na drosófila, no ratinho, né? Mas eventualmente a gente gostaria de ver como é que isso funciona no ser humano. A gente pode de novo usar essas células tronco, porque quando no laboratório eu transformo elas em neurônios, elas estão de alguma forma fazendo um pedacinho desse processo na formação do cérebro. Então, o uso dessas células para pesquisa básica, para a gente entender a biologia humana, vai trazer muito benefício para a gente, e esses conhecimentos podem eventualmente se traduzir em novas terapias, novas melhoras de saúde humana. Tinha que ter um cronômetro aqui, mas eu não estou vendo. Bem. Hã? Muito bem. Concluímos, então, que nós seremos eternos. Entre a genética, entre o genoma humano e a célula-tronco, ficaremos aqui para sempre, né? E isso aqui é uma curva de expectativa de vida do ser humano. E é curioso, né? Ela começa a subir com esgoto, com água encanada, esgoto, essas coisas. Depois ela dá outro pico com os antibióticos. Isso também aumentou em muito. E, enfim, agora com a genética e as células-tronco, será que a gente vai viver para sempre? Né? E eu acho isso uma pergunta muito interessante. E quando eu penso nessa pergunta, eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte: nós seremos eternos, mas nós quem? Quem vai ser eterno na sociedade? Tá? Então, além da gente ter que se perguntar quem vai ser eterno, a gente tem que se perguntar onde que a gente vai ser eterno. Porque se a gente vai ser eterno, a gente precisa de um planeta onde ser eterno. E pelos exemplos aqui que eu coloquei só algumas fotos, né, a nossa aparente incapacidade de chegar a consensos para cuidar desse planeta, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Onde nós viveremos para sempre? E se a gente vai escolher viver para sempre nesse planeta, nós somos povos muito diferentes. A gente tem que pensar também em como que a gente vai viver para sempre. Como é que os diferentes povos vão se entender para que todo mundo viva nessa bolinha em harmonia e a gente acabe, apesar das células-tronco, dos genomas e talvez de um meio ambiente mais controlado, a gente não acabe se matando por falta de compreensão entre os povos. Tá? Eu achei curioso que, em agosto de 2012, o ser humano foi capaz de posar uma trapisonda de controle remoto de $1 bilhão em Marte. Né? Essa sonda, nós fomos capazes de construir uma sonda da NASA que, por controle remoto, nós conseguimos posar isso em Marte. E ela ficou lá coletando uma série de informações. E nesse mesmo dia, tinha aí esse protesto do povo da Síria perguntando cadê o mundo. E eles estão perguntando até hoje, 5 anos depois, onde é que está o mundo. Então, há uma dissonância entre a nossa capacidade tecnológica e a nossa capacidade de lidar com problemas humanitários infinita. E a gente precisa resolver essas duas se a gente quer viver para sempre. Né? Então, eu acho que a grande resposta do viver para sempre, dos séculos até o século XX, século XXI, foi procurada
pelas ciências exatas e as ciências biológicas. É aí que a gente põe a nossa fé para a gente viver para sempre. O que eu proponho é que a gente pare um pouco e comece a prestar mais atenção nas ciências humanas. Eu acho que o grande desafio da humanidade não está mais em fazer um telefone celular melhor do que a gente tem, mas de resolver as questões que envolvem psicologia, sociologia, antropologia, enfim, as ciências humanas. É mais fácil a gente posar uma sonda em Marte do que a gente resolver conflitos entre povos aqui na Terra. Tá? E eu costumava, uma vez eu falei isso e terminei nesse slide, mas ele não é justo. E aí eu vou trazer de volta aqui as ciências exatas e biológicas. A gente precisa delas. Elas são importantes, elas permitem que a gente faça muita coisa, mas que o uso delas seja ditado pelas nossas necessidades das ciências humanas, que as prioridades dos usos dessas ciências mais duras seja ditado e ouça quais são os desafios que a população, que a humanidade tem aqui dentro dessa área de humana. E que, então, a gente consiga desenvolver ferramentas e tecnologias e conhecimentos que possam nos ajudar a enfrentar esses que é o grande desafio da humanidade. Então é isso, gente. Eu quis deixar 15 minutos para a gente discutir perguntas e respostas. Obrigada. Oi, meu nome é Fernanda. Quando minhas filhas nasceram, eu congelei o cordão umbilical com as células tronco. E eu queria saber se essas células tronco que vocês agora fabricam em laboratório substituem essas congeladas, ou o que eu faço com ela? Devo manter, não devo manter? Deixa lá guardadinha. Não, não substitui. A célula tronco que você congelou, do cordão umbilical, ela é o equivalente da medula óssea. Então, ela é a melhor célula tronco para fazer sangue. Então, qualquer doença que envolva um transplante de medula óssea, você pode usar essas células do sangue do cordão umbilical. Essas células embrionárias, a gente ainda não sabe transformar elas direito em célula da medula óssea. Então, essa que você guardou é melhor para isso. Então, elas são usadas para casos raros, doenças raras, mas nesse caso, ela é a melhor célula para isso. Lígia, achei excelente a sua palestra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você imagina que vai ser viável que os transplantes sejam feitos sem órgãos humanos? Olha, vai variar muito de tecido de órgão para órgão, tá? Então, a gente já tem, por enquanto, eu acho que as pesquisas com essas células tronco embrionárias, elas estão lidando com situações em que você não tem transplante de órgão. Então, por exemplo, no caso de diabetes, já tem pacientes, isso ainda é em teste clínico, hein? Não vão comprar terapia de célula-tronco de ninguém, porque é tudo charlatão, mas em testes clínicos, células produtoras de insulina, que já foram implantadas em pacientes com diabetes, para substituir, né, ou a injeção de insulina ou o próprio pâncreas desse indivíduo. Células para regenerar a retina, para regenerar lesão de medula espinhal. Isso tudo já está em teste, a gente já saiu do camundongo e já está em teste em seres humanos. Do ponto de vista de substituição de transplantes de órgão, vão começar agora testes para o reparo de coração infartado, com essas células tronco. Então, a ideia aqui não é você fazer um coração com essas células, mas fazer um número suficiente de células do músculo cardíaco, que nem aquelas, que você injeta e elas regeneram aquela área do coração que foi infartada. Lígia, aqui.
o que a evolução vai fazer com o nosso corpo daqui a muitos anos? A gente vai ficar com o dedo mais comprido para digitar, nosso pescoço vai ser mais... Pois é, eu acho essa pergunta super interessante, né? Quer dizer, se vocês lembrarem de Darwin e seleção natural, né? Quem é que a gente está selecionando agora? Quem são os mais bem adaptados que a gente está selecionando? E será que a gente consegue? Porque, assim, a seleção natural, ela é toda baseada no seguinte: aquela pessoa que tem a genética mais adequada, então você propôs a genética do dedo longo, que vai conseguir digitar melhor, né? Ela teria mais filhos e passaria esses genes do dedo longo para frente. Com a medicina moderna, eu tiro as desvantagens genéticas. Por exemplo, se a gente usa óculos, né? Se eu tivesse nas cavernas, se eu tenho um problema de visão, eu teria menos filhos. Eu provavelmente ia viver menos, porque eu não ia ver o tigre de dente de sabre que ia me comer, e a minha amiga que enxerga bem ia conseguir fugir e ter vários filhos, né? Hoje em dia, a medicina, eu compro uns óculos e eu estou igual a ela. Então, eu não sei bem para onde é que a gente está indo, como é que a seleção natural está agindo na humanidade. A gente bagunçou tudo. Oi, Lígia, sou eu aqui. Adorei essa palestra também. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que você falou um pouco já. A capacidade que a gente tem de expressar o nosso gene, tanto para o bem quanto para o mal, certo? Se a gente já nasce com uma predisposição genética para ter algum tipo de doença, o que é mais forte, por mais que eu me esforce? O nosso gene ou o nosso estilo de vida? Vai depender muito da característica que você está falando e vai depender muito da variação genética que você tem. E isso tudo a gente ainda não conhece muito, a gente ainda está aprendendo. Então, por exemplo, aquele indivíduo que tinha uma letrinha errada e que ele desenvolve hemofilia, ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ter hemofilia. Não tem jeito. Aquilo ali é uma sentença genética, não é uma predisposição. Outras características, por exemplo, a sua altura, a cor da pele, elas são determinadas por vários genes e você pode, de acordo com o seu meio ambiente... Então, por exemplo, se eu tenho todos os genes de cor de pele clara, eu posso pegar muito sol e ficar com a pele mais escura, mas eu nunca vou chegar a um extremo de uma pele de um negro, né? Então, isso varia muito de característica para característica, o quanto ela é influenciada pelo meio ambiente, o quanto ela é influenciada pela genética, e vai variar muito em relação a quais são as alterações genéticas, as variações genéticas que você tem. Algumas podem ser mais fortes do que outras. Mas isso tudo é um universo que a gente ainda está explorando. E por isso aqueles sequenciamentos de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Olá, oi, meu nome é Benjamin. Aqui, oi. Eu queria saber, na história humana já tive vários mal usos de descoberta genética ou científica em geral. Qual maneiras você acha que podemos regulamentar ou controlar esses descobertas? Essa é super importante a gente pensar nisso. Agora, eu sou um pouco mais otimista que você. Eu não acho que na história da humanidade a gente teve tanto mau uso de tecnologia. Bom, a gente estourou uma bomba atômica, é verdade. Mas depois disso, a gente foi capaz de controlar a energia atômica a tal ponto que o maior ataque terrorista que já aconteceu na era moderna foi feito com gasolina de avião, né? Que foram lá as Torres Gêmeas. Então, nós temos essa capacidade, né? Então, por isso é que é muito importante a gente conseguir traduzir para a população toda quais são os potenciais benefícios e os potenciais riscos de cada uma das novas tecnologias, porque é a sociedade como um todo que vai ter que determinar o que essa sociedade admite que seja feito e o que ela não admite, né? Por exemplo, no mundo árabe, sei lá, eles têm uma noção do valor da mulher diferente do nosso. Talvez lá eles permitam certas coisas que na nossa sociedade não vai ser permitido. Não existe uma regra universal, mas o fundamental é a gente estar atento. E eu acho que diferentes governos estão atentos sobre esses novos potenciais e criando mecanismos, leis. Por exemplo, o clone. Lembram quando surgiu a ovelha Dolly?
que todo mundo ficou morrendo de medo, que iam aparecer clones e tal. O que foi feito em vários países do mundo? Uma legislação que diz o seguinte: se você fizer um clone humano, você não vai ganhar um prêmio Nobel, você vai para a cadeia. E isso já ajuda bastante ao pessoal, né? Eu tenho ouvido muito de que a gente não traz só os traços físicos dos antepassados, mas que a gente também traz o comportamento deles. E eu vi, curiosamente, a palavrinha comportamento ali no seu. Eu queria entender um pouco o que você tem a dizer sobre isso. Eu pus aquele comportamento assim de provocação, você pegou, obrigada. É perturbador, né, a gente pensar que existem genes que regulam o nosso comportamento. E eu, durante muito tempo, não gostava dessa noção. Mas, pensem só nisso, pensem nas raças de cachorro. As raças de cachorro são animais que foram selecionados por cruzamento, ou seja, eles foram selecionados para serem geneticamente parecidos uns com os outros. E cada raça de cachorro, além da aparência física característica, o que eles têm também muito característico, cada cachorro? Comportamento. Eu acho que isso é uma linda demonstração de que o nosso comportamento é influenciado, não determinado, influenciado pela genética, né? Então, quando a gente for entender quais são os genes de comportamento em cachorro, a gente pode entender por que um labrador é geneticamente dócil e um pitbull é geneticamente violento, né? Porém, dizem, eu não acredito, mas dizem que se você criar o seu pitbull com florais e não sei o que, ele nunca vai ser violento. Pode ser menos violento, né? Então, o meio ambiente também vai modular isso, né? E uma outra coisa curiosa, porque você imagina, se a gente descobrir, por exemplo, os genes de comportamento agressivo, será que as escolas vão fazer, além do teste de sabedoria lá, um teste genético? Porque ter um aluno com comportamento agressivo em sala de aula é um saco, né? Se alguém já tentou dar aula. Mas, se essa agressividade é bem canalizada, essa criança pode ser um grande empreendedor, pode ser um puta empresário, porque você precisa de uma agressividade para empreender, para fazer, para acontecer, né? Por outro lado, se essa mesma criança não tiver oportunidade de crescer num ambiente de tráfico de drogas, essa mesma agressividade, essa mesma genética é canalizada para se manifestar de uma outra forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em como a gente vai interpretar, quando a gente começar a identificar o real papel desses genes de comportamento. Tá? Obrigada pela palestra, Lídia, sempre maravilhosa. Eu gostaria de saber uma coisa. O homem e o macaco, existe uma distância genética. Eu digo o ser humano e o macaco. Você acha que a gente vai acabar descobrindo que o ser humano feminino tem uma distância do masculino em questão de espécie? Ou eles serão sempre a mesma espécie? Não, você diz o homem e a mulher. O homem e a mulher. A gente sabe muito bem qual é a distância entre nós, o cromossomo Y. Tá? No resto, são os mesmos genes, eu recebi metade dos meus genes, vieram do meu pai, então o que era homem no meu pai virou mulher em mim. A única coisa que ele não me mandou foi um cromossomo Y, senão eu seria um menino, né? Então isso a gente conhece. Não, homem e mulher são iguais. Se a gente quer conhecer essas diferenças, a gente estuda o cromossomo X e o cromossomo Y, que são o que a gente tem de diferente. Acho que é a última pergunta por causa do tempo, não por mim, é porque eu estou adorando. Eu gostaria de saber, meu nome é Priscila, eu gostaria de saber se, em que medida a neurociência, ela tem uma interação com a medicina genética, dado todo o conhecimento que a neurociência tem feito agora, que inclusive vai bem de encontro à pergunta que ela fez sobre comportamento e como a genética interfere nisso. Não, a neurociência tem tudo a ver. A genética ajuda a neurociência. Então, os neurocientistas estão aí estudando quais são os genes do nosso genoma que estão determinando que são importantes para o funcionamento do nosso sistema nervoso.
As células-tronco ajudam esses neurocientistas a ter esse material, essas células no laboratório para estudar. Então, são áreas que são completamente sobrepostas. Tá? Oi, Lígia, um tempo atrás tinha um filme chamado Gattaca, que era basicamente você escolhia as pessoas pelo mapa genético dela. Você acha que o futuro é muito mais nesse sentido, ou a gente manipular o mapa genético em torno de um gol? Olha, é interessante você me perguntar isso, porque eu assisti esse filme há anos atrás, e semana passada eu fui no Colégio Bandeirantes para participar de um debate que começava com esse filme. E foi chocante para mim assistir ele de novo 5 anos depois. Porque a gente está chegando muito perto daquilo. Então, isso é um filme que fala desse mundo futuro em que, quando você... quando nasceu uma criança lá que foi produzida por meios naturais, e aí você testa o DNA da criança, o teste do pezinho já diz, olha, 50% de ter doença cardíaca, isso, aquilo e aquilo. E aí, baseado nesse testamento, né, nessa coisa, aquela criança vai ter mais ou menos oportunidades naquela sociedade. E é uma sociedade que faz mais, ela diz que as pessoas não devem ter filhos naturalmente. Você deve fazer fertilização in vitro, escolher, analisar geneticamente os diferentes embriões que você produziu, escolher os melhores e, além disso, consertar, ainda dar um up na genética daquele melhor, né? E dar uma consertadinha. Né? E, do ponto de vista tecnológico, a gente está chegando bem perto disso. Eu não acredito que a gente vá usar essa história de manipulação, de edição de genoma para modificar coisas que não sejam absolutamente devastadoras. Tá? E alguém pode argumentar que gordura no quadril é devastador, mas eu não acho. Mas, por exemplo, hoje você já pode fazer esses diagnósticos desses embriões de fertilização in vitro. Claro que aí você está procurando alterações, cromossomo a mais, síndrome de Down e tal. Mas daí para você fazer um teste do genoma e escolher, é um passo. Então, tecnologicamente, a gente está super perto daquilo. Mas eu acho que como sociedade e como consciência de como usar isso, a gente está muito longe daquela sociedade. Gente, eu vou ter que terminar, o nosso tempo está esgotado. Muito obrigada, foi uma delícia participar.